Bem-vindo ao programa Rumo Certo. Hoje nós vamos falar sobre o mercado varejista, que é um setor que gera muitas vagas de emprego e por isso se destacou na economia brasileira. E para a gente aprender todos os segredos de como ser um comerciante de destaque, nós vamos conversar com o especialista Sérgio Alvim, CEO e fundador da SA Varejos. Sérgio, bem-vindo. Muito obrigado, Vivi, obrigado pelo convite. Quero cumprimentar aí você, toda a sua equipe aí e quem está aí nos assistindo, né? É verdade, quem está nos assistindo quer saber logo quais são os segredos de ser um bom varejista. Sérgio, primeiro eu vou perguntar, o que é o mercado de varejos? Olha, a SA Varejo é especialista no varejo alimentar, né? Que são supermercados, hipermercados, atacarejos. E esse mercado, é um dos maiores empregadores do Brasil. É um mercado de 600 bilhões, é um mercado muito grande e que emprega muito, como eu disse, e está presente aí na vida de todos nós consumidores. É um mercado muito importante e que está vivendo no momento um momento de, como todos os negócios, né? Eu acho que a pandemia virou o mercado de consumo de ponta cabeça e hoje para ser varejista realmente tem que ser muito valente, corajoso e determinado. Para explicar melhor, o nosso telespectador que não conhece direito o mercado de varejo é aquele que vende diretamente para o consumidor, é isso? Isso. Mas existe o atacarejo também, que é o formato que vende para o consumidor, mas que também vende para o transformador, né? Aquele que tem uma barraquinha de hot dog, ou restaurante pequeno, ele se abastece também em um desses varejos que é o atacarejo, que chama, que é onde você compra grandes volumes, é um mercado mais despojado, diferente do supermercado, por exemplo, que é uma outra proposta de experiência, né? Então, no atacarejo, você compra mais barato, compra em quantidade maior e o transformador compra também. Nos supermercados já. E hoje o consumidor se abastece não só em lojas físicas, o e-commerce durante a pandemia cresceu demais, o consumidor aprendeu a comprar no e-commerce e também hoje tem dark stores, né? Dark store, para quem não conhece, é uma loja que só vende online. Então, ela não precisa de um ponto comercial que tenha passagem de público, nada. Ela abre em qualquer depósito e ela só entrega num raio próximo em 15, 20 minutos. Mas ela só faz isso. Então, hoje a concorrência também tem os apps de última milha aí, o iFood, etc., né, o Zap, que na realidade, o Rap, né, que na realidade também aumentou demais a competição para chegar até esse consumidor. Mercado Livre vendendo alimento, Magalu vendendo alimento. Então, hoje todo mundo, porque o alimento, você vê, na pandemia foi a única fonte de abastecimento, ninguém podia parar de comer, você podia parar de viajar, mas não podia parar de comer. Então, vender alimentos se tornou um grande negócio, sempre foi um grande negócio, mas na pandemia todo mundo quis entrar nesse mercado porque viu que esse não pode parar, né? As pessoas não podem parar de comer. Então, a competição aumentou demais nos últimos anos. Como ser um bom vendedor de varejo, Sérgio? Assim, o varejo começou, Vivi, muito. As pessoas que trabalham com varejo sempre pensam, e não é, e é verdade, eu tenho que saber comprar, comprar bem e vender bem. Essa é uma verdade hoje, mas ela é parcial. A complexidade aumentou muito. Então, hoje eu tenho que saber comprar e saber vender aquilo que o consumidor quer. Antigamente tinha poucas opções, então poucas indústrias, poucas marcas. Então, você era obrigado a comprar aquilo que o varejista tinha, né? E eram sempre as mesmas. Então, era uma relação que o consumidor
aceitava. Hoje, as opções aumentaram muito, tanto de formatos e marcas de varejo, como de produtos. Então, não é mais eu compro para vender, eu vendo para comprar. Hoje eu tenho que entender do meu consumidor que frequenta a minha loja, qual é o perfil, e eu tenho que entregar para ele aquilo que ele tem a expectativa de comprar na minha loja. Não adianta eu comprar, fazer uma boa negociação de compra, como antigamente, de um produto que ele não quer, porque vai ficar parado na gôndola e você, na realidade, está criando um problema para você e para o consumidor, especialmente para você, porque aquele produto não vai girar e você vai ter problema de estoque, etc., fluxo de caixa, um monte de coisa. Então, hoje, a ciência, hoje o varejo é uma ciência e tem que ter tecnologia e tem que conhecer o consumidor. O varejo tem que conhecer cada CPF, Vivi, tem que conhecer você, exatamente seu hábito de compra, o seu comportamento, se você frequentava a minha loja e passava no açougue, agora você não passa mais. Eu tenho que saber isso e tenho que fazer ações para que você volte para o meu açougue, por exemplo, embora você continue sendo minha cliente. Então, hoje, com a complexidade e a competição que tem que ter tecnologia e tem que saber conhecer cada CPF que frequenta a sua loja. Então, primeiro eu tenho que identificar meus clientes e depois eu tenho que ter um diálogo com ele e entregar para ele o que ele quer, quando ele quer, da forma que ele quer receber, se é em casa, se ele vem buscar na loja, enfim. Hoje o varejo é bem mais complexo. É bem legal isso que você fala, né, de conhecer cada CPF. O mercado do varejo, por ele ser mais intimista, mais direto com o cliente, com o consumidor, ele tem isso um pouco do vendedor ser um pouco amigo do consumidor, de saber, como você falou, o dia que ele gosta de receber aquela carne, ou do jeito que gosta. Você acha que isso que aproxima mais? É isso que faz o sucesso desse vendedor de varejo? Você tem 30 lojas, 10 lojas, não dá mais para você conhecer cada cliente em cada loja. Então, existe tecnologia para isso. Então, o CRM que a gente fala é justamente isso: é conhecer o cliente, mas de uma forma inteligente e através da tecnologia, não mais através do contato físico pessoal. Embora todos os funcionários hoje precisam ter consciência e ter como cultura da empresa o encantamento do cliente. Não adianta nada você ter preço bom, por exemplo, e maltratar o cliente na sua loja, tratar com indiferença o cliente na loja. Então, você tem que ter essa cultura da proximidade através dos seus funcionários. Né? O que você fazia quando você tinha uma loja, o varejista que tem uma loja ainda consegue fazer esse corpo a corpo com o cliente. Mas depois que você cresce, isso é difícil. Então você tem que estabelecer essa cultura e tem que ter sistemas que conversem de outras maneiras também com o cliente. E quais são esses sistemas, Sérgio? Olha, o CRM, que é você cadastrar os clientes e você mandar ofertas específicas. Uma maioria dessas promoções que a gente vê genéricas, ou que seja para todo mundo, ou seja, se abaixa o preço de um produto na gôndola para todo mundo, a maioria dá muito pouco resultado. Cada vez mais, a gente sabe que custo é uma coisa importante, principalmente agora que nós estamos vendo uma inflação. Então, nós temos que ser mais assertivos nas nossas promoções. Então, por exemplo, ô Vivi, você consome uma cerveja mais barata. Eu posso fazer uma promoção para você consumir uma cerveja mais cara. E eu chamo a indústria, falo, vamos, ó, tenho 1.000 pessoas aqui que tomam essa cerveja barata. Vamos oferecer a sua, que é mais cara, e você dá 50% de desconto? A indústria topa. Por quê? Porque eu estou falando com alguém que já toma a cerveja. Eu não preciso abaixar o preço para todo mundo, para aqueles que já tomam a cerveja mais cara. Eu não preciso promover ela, ele já toma. Mas aquele que toma mais barata, eu vou
pagar para ele experimentar a mais cara. Então, sempre são ações baseadas no comportamento. Então, se eu sei que tenho uma mãe que compra uma fralda baratinha para o filho, por que não experimentar uma fralda mais cara? Mas aí eu só falo com essa mãe, eu não preciso baixar o preço para todos os consumidores, porque é ineficaz, a conta normalmente não fecha. Você não tem o volume a mais quando você faz uma promoção para todos, você não ganha necessariamente um volume a mais que você esperava, você só abaixa a sua margem. O cliente, ele tem um perfil dentro das redes do supermercado, e essa rede, vamos supor um exemplo, né, que seja o supermercado, manda um WhatsApp para esse cliente que sempre compra a fralda ou a cerveja. É isso? É dessa forma? É isso, é dessa forma. Eu sei que você gosta de vinho. Eu sei que você gosta de vinho italiano. Então, se chegou na minha loja um novo vinho italiano, eu posso falar só com você, que é o consumidor de vinho italiano, que compra com frequência na minha loja. De repente, analisando o ticket médio seu, se você é um excelente cliente de vinho, eu até te mando uma garrafa para você experimentar. Pelo ticket que E eles falo, olham, pelas compras, pelo o que, pelo ticket, que a pessoa compra. o E isso varejo, fica no sistema interno, só para eu entender, para a isso. gente entender melhor. Não, o varejo ele gera muita informação, né? Porque quando você passa no caixa, ele tem tudo que você comprou. Então ele tem o valor do ticket médio de cada ticket médio. Ele sabe, por exemplo, quem comprou pão, se comprou manteiga também, quais os itens. Isso é um estudo que muitos fazem. Quem comprou pão, por exemplo, compra o que a mais? Normalmente o cara que compra pão compra manteiga. Então eu já faço uma promoção, quem compra pão leva uma manteiga mais barata, etc., para incentivar isso. Então, eu conhecendo o hábito de consumo seu, eu vou te oferecer aquilo que você normalmente consome e produtos correlatos. Então, se você compra café na minha loja, de repente eu mando uma promoção de uma cafeteira, de repente um filtro de café, produtos correlatos que você não tem comprado na minha loja, eu ofereço para você uma promoção para você levar aquele produto específico. E na gôndola fica o mesmo preço, você só vai ter esse desconto no caixa. Então não atrapalha a questão de preço nem de margem do supermercado. Quais são as dores do setor varejista? A dor hoje, para mim, é a competição, porque, como eu disse, aumentou muito, muito os formatos online, etc. Mudou o comportamento do consumidor, tem muita concorrência. Hoje o consumidor é multicanal, ele não faz todas as suas compras num único lugar, tanto é que o hipermercado vem caindo, perdendo força. Aquela coisa de você comprar tudo numa loja só, que foi o conceito lá quando chegou o Carrefour no Brasil, os hipermercados chegaram, não existe mais. Hoje você se abastece. Uma coisa que cresceu muito também é o mercado de vizinhança. Então, aquele açougue do seu bairro, ele evoluiu, ele te entrega hoje, ele te presta um serviço melhor. Aquele hortifruti do bairro também cresceu, também te entrega e também não tem. Antigamente tinha um paradigma, né? Eu não compro fruta, verdura online porque não vem bonito. Hoje acabou isso, né? Você pega, bom, hortifruti natural da terra, mas mesmo os menores, eles aprenderam que tem que entregar um produto de muita qualidade e você troca com a maior facilidade se você não gostou do produto. Então, a dor hoje é competir com, com eficiência, porque além dos formatos, o varejo abre muita loja, se abriu muita loja, capitalizado na pandemia, o varejo vem abrindo muita loja. Só para você ter uma ideia, tem um estudo aí é o varejo geral, inauguraram o ano passado 52 mil lojas, não só de supermercado, de todo o varejo. É muita coisa. Então, abre muita loja. Às vezes você pega uma avenida, tem 3, 4, 5 marcas de supermercados diferentes.
Então a competição aumenta, o consumo não aumenta tanto, as famílias não crescem tanto mais, né? Então você tem que roubar um do outro. Então você tem que ser muito competente. Então a primeira coisa que é interessante, porque as dores normalmente são das coisas básicas, viu, Vivi? Não são coisas complexas. Uma é posicionamento. Quando você abre uma loja de supermercado, a primeira coisa que você tem que saber é quem eu vou atender. Não dá para você ser tudo e ir para todos. Então, vou ter uma padaria, a minha padaria vai ser o chamariz da minha loja, ou o açougue vai ser o chamariz da minha loja, ou a variedade vai. Você tem que se posicionar. A primeira coisa é se posicionar. E o que acontece é que quando começa a cair venda, o varejista fica apavorado e começa a baixar preço, ele começa a perder o posicionamento. Então é muito importante você ter primeiro um posicionamento. Segundo, é ter o produto, então, baseado em função desse posicionamento, certo para o cliente que você está disposto a atender. E aí é que entra, para isso você tem que ter uma boa relação com a indústria, ou com o distribuidor, mas de preferência com a indústria. Quando você é pequeno, você não compra direto da indústria, você compra de um distribuidor ou mesmo do atacado. Então, mas quanto melhor for a sua relação com os seus fornecedores, melhor vai ser o seu atendimento, o seu sortimento, seu preço, tudo. Então, a maior dor hoje para mim é a competição. É difícil, né, saber. Eu acho que para o varejista sair de uma crise é muito pior, né? A gente dá o exemplo daquele vendedor de cachorro-quente, tem a barraquinha, tinha duas salsichas, agora tem uma, né? Eu acho que para eles deve ser bem pior, né, Sérgio? O alimento é sempre o último a entrar numa crise e o primeiro a sair dela. Como eu disse, comer todo mundo vai, você pode perder um pouco de margem, você pode, mas o alimento vende. Então, o varejista, para falar a verdade, ele tem poucas crises. E a crise é muito mais por gestão do que qualquer outra coisa. É aquele varejista que não acompanha as mudanças, não tem um bom processo de gestão, porque a margem do varejo é muito pequena. O varejista tem um grande volume de faturamento com uma margem pequena. Então, para ele se dar bem ou se dar mal, assim, é questão de detalhe. O varejo é feito de detalhe. Então, você precisa estar muito atento às mudanças, você precisa ser muito com os custos muito bem controlados, então você tem que ser produtivo, você tem que ter eficiência operacional, olhar para o caixa, não pode comprar coisa errada que estraga o seu caixa, então você se estoca de um produto que não vende. Então, o varejo hoje, para entrar, é muito complexo. É muito complexo. Então, você precisa ser realmente muito bom para você, ou ter um posicionamento bom. Então, a vizinhança, como eu disse no início, cresceu muito, porque hoje o consumidor, o próprio a gasolina cara, ele não quer se deslocar para longe para comprar no supermercado longe, ele quer comprar perto da casa dele. Então, se você souber atender esse cliente, está perto de você, por exemplo, é um diferencial super importante. Então, hoje, quem que cresce mais hoje? Cresce mais as pontas. O vizinhança, o pequeno de vizinhança, tanto é que a Oxford chegou no Brasil aqui, está abrindo centenas de lojas de vizinhança, lojas de conveniência, e os atacarejos, que vendem grandes volumes mais baratos. E também as lojas premium. As lojas premium não tem crise. Então, quem está no meio ali, quem não é de conveniência, não é de proximidade, não tem preço como atacarejo, não é premium que atende um público que não tem crise. Ele fica meio perdido ali, né? Ele tem que se posicionar melhor. Então, quem está no meio do caminho ali é que hoje está sofrendo mais. Ô Sérgio, e nesse grupo, né, de varejistas que você fala, que é um número enorme, que cresceu muito, principalmente agora depois da pandemia,
são formados do quê? De microempresários individuais, microempresários, EIRELI? Quais os tipos Olha, de empresa que encaixa? olha, as redes que mais crescem, eu acho que é o microempresário individual, ele hoje sofre bastante, né? Ele, como eu disse, ele tem que ser gente grande para competir com os gigantes que chegam do lado dele. Mas hoje as redes regionais, o Brasil, ele tem uma característica muito interessante, que no mundo inteiro a concentração de grandes redes é muito grande. No Brasil não tem essa concentração. O varejo regional é o que mais cresce e eles dominam as suas regiões. Então, por isso que as multinacionais, você vê, o Walmart foi embora do Brasil, não deu certo. E muitas redes internacionais sofrem. Né? Você vê que o próprio Pão de Açúcar foi para o Cassino, sofre. O Cencosud sofre para crescer. Por quê? Porque o Brasil é feito de vários Brasis. E não dá para você ter um padrão de sortimento de produto, por exemplo, para o Brasil inteiro. No sul toma chimarrão, lá no Nordeste é canjica. Então, cada estado tem suas particularidades e você tem que administrar um sortimento diferente, fornecedores diferentes. Então, é muito complexo. Por isso que os regionais, eles crescem dentro das suas regiões com muita força. Quem são esses regionais? São empresários que começaram lá atrás, com uma loja, duas lojas, e foram crescendo. Empreendedores. O varejo é feito do empreendedor que começou muito pequeno e se tornou uma potência hoje. Então, você pega as redes regionais, são uma potência, muito sólidas, dominantes da sua região e que é difícil competir com eles. Mas eles foram pequenos já. E para ser pequeno e crescer, chegar onde eles estão, cada dia, claro, fica mais complexo, mas existe a oportunidade. Mas você tem que ser muito profissional, com uma gestão muito boa, com e aprender todo dia, né, Vivi? Eu acho que todos nós hoje temos uma certeza que a mudança é cada vez mais rápida e a gente tem que aprender todo dia e estar ligado todo dia nas mudanças para não ser surpreendido aí, porque uma coisa importante para o pequeno empreendedor e para qualquer empreendedor é saber que o maior competidor dele é ele mesmo. Né? Então não adianta achar culpados, o culpado é a indústria, o culpado é o outro que inaugurou aqui perto da minha loja. O culpado, se você olhar para dentro, e qualquer empresa, se você olhar para dentro e corrigir as oportunidades que você tem internas, você resolve todos os seus problemas. Mas às vezes a gente tende a olhar para fora. O culpado nunca é a gente, é alguém, é um terceiro. Isso é um problema para o empresário. Né? Sérgio, E a outra coisa, só para completar, é a síndrome da Gabriela. Né? Eu qual nasci que é? assim, você fica assim, eu cresci assim, e não venha falar que eu tenho que fazer diferente. Gabriela! Não venha me falar para fazer diferente. Né? Eu criei É uma verdade. cultura, e agora você vem falar para mim que não é assim mais, que eu tenho que mudar? Então, esse é um problema. Quando a pessoa acha que sabe tudo porque cresceu, mas o sucesso, né, tudo que você fez que te trouxe até aqui, não necessariamente te levam ao futuro. Então, como tornar minha empresa sustentável? Eu tenho que ter humildade para aprender, para reaprender o meu negócio. Sérgio, 5 dicas de ouro para ter uma gestão de sucesso no ramo do varejo. Olha, 5 dicas de primeiro posicionamento. Segundo, uma gestão muito boa, ou seja, controle dos custos, controle do sortimento, controle do cliente.
tecnologia, não tem como você viver. Veja bem, o problema são as pessoas. O desafio são as pessoas, não são tecnologia. Mas você tem que ter uma tecnologia, as pessoas e pessoas de um perfil que entendam que nós não temos que ser programadores, nós temos que saber usar a tecnologia, né? Então nós temos que ter essa inteligência comercial e olho no caixa. Caixa é o que faz uma empresa quebrar. O empresário que gosta de estoque, gosta de estoque just in time, comprar para vender, estoque mínimo possível, né? E no passado o estoque era motivo de orgulho do varejista, hoje não. Então é isso. Primeiro posicionamento, inteligência com tecnologia para ajudar, pessoas capacitadas, né? E pensar no cliente. Tudo que você comprar, tudo que você fizer, tem que ser porque o cliente quer, tem que atender uma necessidade específica do seu cliente. O cliente sempre tem razão, né? Ele é o rei, hoje ele é o rei. Teve tempo que a indústria tinha mais poder que o varejo, teve época que o varejo tinha mais poder que a indústria, hoje quem tem o poder é o consumidor. Muito bom. Sérgio, eu gosto de fazer um bate-bola aqui no final. E aí você completa com uma palavra ou com uma frase. Tá bom? De Tá. cara a cara com o Vivi. Ser empreendedor é? Ter um sonho e realizar esse sonho, né? Ter a capacidade de realizar um sonho. O futuro do empreendedorismo no Brasil? Promissor. Muito bom. É isso, Sérgio. Muito obrigada, viu, pela sua presença, pelas suas dicas, por ajudar aqui o nosso telespectador. Foi um bate-papo muito legal. Legal, eu adorei também, estou à disposição. E é isso aí. Um abração para você e para todos que estão nos assistindo aqui. Obrigada, um abraço. Outro, tchau, tchau. Tchau, tchau. Dicas valiosíssimas. Eu fico por aqui, afinal de contas, assistir já é um bom negócio. Vejo você no próximo Rumo Certo. Tchau.